Ele abre essa investigação que ele mesmo deve julgar. Parece aí, para nós e para muitas pessoas, que há uma inversão de papéis, né? É a vítima, o investigador e o julgador assumindo todos os papéis. Exatamente. O ministro Dias Toffoli, é preciso que se diga isso em favor dele. Ele agiu à luz do dia, debaixo do sol a pino, e se expôs ao escrutínio técnico do sistema de justiça e social de toda a população, e até político do Congresso Nacional no plano do acompanhamento das coisas. Ele não escondeu nada, fundamentou sua decisão monocrática, e isso é preciso registrar. Essa conduta clara, aberta, explícita do ministro Toffoli, à luz do que diz a Constituição no artigo 93, inciso 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário, mesmo monocraticamente aqui, serão públicos e fundamentadas todas as suas decisões. E fundamentados, todos os julgamentos serão fundamentados. Ele assim o fez. Agora, o fato é que, para mim e para outros profissionais do direito e também acadêmicos do direito, o artigo em que ele se louvou foi um artigo de regimento interno, o 43, não foi recepcionado pela Constituição, ou comporta uma interpretação conforme a Constituição para permanecer no sistema jurídico. Isso porque esse artigo 43 tem que ser adaptado na sua interpretação, nessa segunda hipótese, ao sistema acusatório penal brasileiro, consagrado a partir da Constituição, que substituiu a nova Constituição, um sistema penal inquisitório em que se abria inquérito, se investigava, se processava e se julgava por uma única instância, havia essa possibilidade. Hoje o sistema penal é acusatório, cada qual no seu quadrado normativo. Quem investiga não julga, quem julga não investiga. E há no sistema de justiça órgãos de investigação criminal, penal, por exemplo, a polícia, órgãos de denúncia, órgão de denúncia, que é o Ministério Público, acusação, denúncia, ele é o Ministério Público, segundo o artigo 129, inciso 1 da Constituição, o titular privativo da ação penal pública, e finalmente há uma instância judiciária apta para o processo e julgamento da matéria. Então, cada qual no seu quadrado normativo. Eu penso assim, que tanto que a matéria, o artigo 43 do regimento interno, faz parte de um capítulo do regimento mesmo, cujo nome explica tudo, da polícia do tribunal. E o artigo 43 começa com a redação muito clara: ocorrendo infração à lei penal ou na dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito. Aqui me parece que essa interpretação, convenhamos, essa expressão é técnica, interpretação de um dispositivo velho conforme a nova Constituição. Eu acho que seria o caso de se aplicar, estou avançando um ponto de vista técnico, o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição, quando fala esse dispositivo de comissão parlamentar de inquérito, dizendo o seguinte: se a comissão parlamentar de inquérito concluir pela responsabilização civil ou penal de alguém, o que se dará? Encaminhará os autos ao Ministério Público para a devida apreciação. E aí as coisas ficam colocadas nos seus devidos lugares. A comissão investigou, mandou para o Ministério Público, titular da ação penal pública, que vai, em caso de infração penal, ajuizar, vai aferir se o caso é de denúncia ou de arquivamento. Parece-me que seria o mesmo caso aqui do artigo 43, interpretado assim pela técnica da interpretação conforme a nova Constituição. Pela importância de que se revestiu nos últimos dias, levará, opinião pessoal, o próprio ministro Toffoli, que realmente pauta sessões de julgamento do Supremo, levará o ministro Toffoli a suscitar
a manifestação do plenário. O ministro Toffoli sempre foi muito lúcido e agregador, muito agregador. Ele pensa muito colegiadamente. E o Supremo, 11 pares de olhos, 11 experiências, 11 vocações jurídicas, 11 responsabilidades. O Supremo, pela sua composição plenária, decidirá o caso e colocará uma pá de cal do ponto de vista técnico nessa questão. Porque o papel do judiciário é esse, notadamente do Supremo, que é a instância judicante extrema. O papel do judiciário não é propriamente exercer um poder moderador. O judiciário tem a função de estabilizar, pacificar as controvérsias. Ou seja, julga as controvérsias para pacificar o direito, o entendimento do direito, para estabilizar as relações sociais, digamos assim, instabilizadas por efeito dessa controvérsia. Então, a instância pública extrema no Brasil, que dá a última palavra em tudo, assim como a imprensa dá a primeira, não se pode impedir a imprensa de falar primeiro sobre as coisas, nem o Poder Judiciário de falar por último. No âmbito do Judiciário, quem fala por último, além de ser o poder, a instância mais alta, é a extrema, é a derradeira, é o Supremo Tribunal Federal. A pergunta dela é um pouco embaraçosa, um pouco fechatória, mas é bem feita, é bem formulada. Desculpa. É consistente. Mas, à luz do que falei há pouquinho, o ministro Toffoli, eu quase que afirmaria, quase que empenharia a minha palavra, não vou fazer isso, mas o ministro Toffoli vai submeter essa matéria ao plenário do Supremo. E o Supremo, que tem entre seus membros, todos os membros do Supremo são dotados da notabilidade do saber jurídico, da reputação ilibada, como diz a própria Constituição, e com essa experiência toda de enfrentamento de questões difíceis, os chamados hard cases, tantos, né, que já passaram por lá, e o Supremo se ouve muito bem em linhas gerais. O conjunto da obra do Supremo Tribunal Federal é precioso. Então o Supremo saberá decidir da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível, eu digo, à luz do direito positivo, a partir da Constituição. Porque tudo, a meta é sempre a fonte no âmbito do judiciário. Toda a pluralidade das normas jurídicas se reduz à unidade da primeira dessas normas, que é a Constituição. Então o Supremo, o guardião-mor da Constituição, dará a última e abalizada palavra sobre esse rumoroso caso. Júlia. Ministro, boa tarde. A Júlia aqui de São Paulo. Eu queria perguntar para o senhor, pegando um pouquinho de carona na pergunta da Sandra, o sistema acusatório brasileiro, respaldado na Constituição de 88, coloca como exclusividade da ação penal o Ministério Público, né? Ele que oferece a ação penal. E aí teve uma discussão sobre o inquérito, se o inquérito pode ser presidido pelo juiz, não pode? Aí o ministro falou, até o ministro Alexandre falou sobre os delegados, que presidem também inquérito, enfim. O Ministério Público entende que já tem esse vício de origem e que, portanto, defendeu o arquivamento do inquérito. Então, nos dá a entender por esse raciocínio... Desculpe. Assim como se promove a ação penal pública, se promove o arquivamento, ou seja, se faz o pedido do arquivamento perante a instância judiciária competente. Só quem julga é o judiciário. No caso, o Supremo Tribunal Federal. A minha dúvida, ministro, é se o Ministério Público já entende que há um vício de origem e se o inquérito existe para eventualmente virar uma ação penal ofertada pelo Ministério Público, de que adianta você tocar o inquérito agora se o próprio Ministério Público já entende que ele tem um vício de origem? Aí há um modo procedente muito interessante. O Ministério Público insistir nesse pedido significa que o Ministério Público não promoverá a ação penal pública. Ele não exercitará a competência que lhe foi outorgada pelo artigo 129, inciso 1 da Constituição, que é a titularidade privativa da promoção da ação penal pública. Não se pode obrigar o Ministério Público a denunciar.
a Procuradora-Geral da República não pode ser obrigada a promover a ação penal, se assim concluir o inquérito, entre aspas, do Supremo Tribunal Federal. Aí o que vai fazer o Supremo? Se acatar a manifestação final do Ministério Público. Porque não há como, o Ministério Público denuncia à luz da sua ciência do direito. Diria o ministro Marco Aurélio, à luz da sua ciência e consciência. Então não se pode obrigar o Ministério Público a formalizar uma denúncia perante o Judiciário. Portanto, a última palavra, embora o Ministério Público não decida, a decisão é do Judiciário, mas essa não propositura da ação cabe ao Ministério Público, e não há o que fazer, é arquivar o processo. Ministro, agora o Arthur da Pieve tem uma pergunta para o senhor. Ministro, no caso específico do site Antagonista e da revista Cruzoé, na decisão de ontem, o ministro Alexandre de Moraes disse que não houve censura, do ponto de vista dele, ao pedir para tirar do ar as matérias que incomodaram o Supremo, em particular o presidente Dias Toffoli. Do seu ponto de vista jurídico, o que houve? Configurou uma censura ou não configurou uma censura? Abaixo de todas as vendas desse mundo, eu entendo que sim. Mandar retirar o conteúdo, os termos em que ocorreu, da revista virtual, mas é um órgão de comunicação social, e do site do Antagonista. Entendo que sim. E o fato é que, à luz do que julgou plenariamente o Supremo, na ação de descumprimento de preceito fundamental 130, a DPF, ali a censura no Brasil está definitivamente banida. Não há possibilidade de censurar nenhum órgão de comunicação social. A Constituição, a partir do artigo 220, diz que nenhuma lei, parágrafo 1º, nenhuma lei conterá dispositivos que possa causar embaraço à plena liberdade de informação jornalística no Brasil. E o adjetivo plena, qualificando o substantivo liberdade, significa que essa liberdade é cheia, compacta, completa, íntegra, não rende o menor ensejo à relativização, à frincha, à brecha, por onde possa se esgueirar a serpente da censura prévia. Então, é um sobredireito, é um superdireito. Num primeiro momento, a Constituição consagra a liberdade de expressão para o indivíduo, para as pessoas privadas, artigo 5º, número 9. É livre a expressão da atividade, e vem os 4 conteúdos, da atividade científica, artística, de comunicação e científica, artística, de comunicação e intelectual. 4 conteúdos. Muito bem. A Constituição retoma esse discurso, relança esse dispositivo, lá no artigo 220, a partir dali, para dizer que no plano individual, no plano coletivo privado, é livre, no plano da liberdade de imprensa, é pleno. Então, é um reforço, é um plus de significatividade jurídica, de proteção ao direito de informação, de criação, de expressão, lato sensu, e de criação. Tudo isso a Constituição fala explicitamente, expressamente, para não render ensejo a menor dúvida. Então, a liberdade de expressão, ali no artigo 5º, é a maior expressão da liberdade para o indivíduo, as pessoas privadas. E para a coletividade como um todo, a liberdade de informação jornalística é a maior de todas as liberdades, porque caracterizada pela plenitude. E a Constituição não usaria à toa, levianamente, o adjetivo pleno para qualificar a matéria tão fundamental, a própria democracia. Aliás, uma das razões de ser, se não a maior razão de ser da plenitude da liberdade de imprensa, é o seu vínculo com a democracia. A relação entre democracia e liberdade de imprensa é de mútua causalidade. Quanto mais o
país expande as fronteiras da democracia, mais expande as fronteiras da liberdade de imprensa e vice-versa. Eu pude até dizer no meu voto, eu fui o relator daquela ADPF 130, parodiando, lembrando o poeta santista Vicente de Carvalho, que fez esse verso para sua amada, mas no caso eu vou aplicar a essas irmãs siamesas de nome Democracia e Liberdade de Imprensa. O poeta disse: eu sou quem sou, por serdes vós quem sois. Ou seja, a relação entre democracia e liberdade de imprensa é de feedback, é de retroalimentação. Uma coisa puxando a outra, não se podendo cortar esse cordão umbilical jamais. Ministro Aires Brito, que bonito, muito obrigada mesmo por todos os seus esclarecimentos. E se alguma coisa de realmente bom veio à tona em todo esse episódio, é a reafirmação dessas certezas, da importância dessa compreensão de que liberdade de informação, liberdade de expressão e democracia estão no mesmo cordão umbilical, são siamesas e precisam e se retroalimentam uma da outra. Muito obrigada pela sua participação.